E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês a evolução do M Note 2. O M Note 2 ele está sofrendo várias versões, várias alterações aí, quase semanais, né? E essa versão 2.31 é uma versão com algumas pequenas alterações de código e eu vou falar do que está acontecendo com a versão. E nós vamos mostrar aí para vocês a evolução desse editor. Esse é um editor de texto, tipo Notepad, é um editor bem simples. Ele já tem alguns recursos voltados para a parte de programação. Com o passar do tempo, pelo fato de eu usar o editor, eu estou até puxando a sardinha para o Python. Então, ele está acabando virando uma ferramenta para mim de uso pessoal de desenvolvimento em Python e eu tenho cada vez mais puxado essa sardinha para esse lado e eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades na versão 2.31 do jeito que está. Bom, primeiro é a gente lembrar o código, a gente pode compilar um código em Python, né? Basta você dar um F5 aqui e ele vem e roda o código em Python. Rodou o nosso código em Python. E não é só Hello World, a gente consegue rodar programas um pouco mais complexos, como esse treinamento de rede neural, né? A gente está rodando ele, ele rodou. Deu um errinho aqui no código, mas ele rodou o programa. O programa está com bug, mas o código ele rodou ele. E a gente consegue, além disso, fazer a validação de arquivos de JSON. A gente consegue validar JSON. Você consegue, como é uma ferramenta tipo Notepad, você consegue fazer várias coisas com ele, né? Mas eu acabei, como eu acabei explicando para vocês, eu acabei criando esse editor e eu uso ele no meu dia a dia. E aí a gente acaba criando algumas coisas específicas para o nosso uso, né? Uma das coisas interessantes que a gente está que eu desenvolvi também é a questão do chat. Eu consigo conversar, por exemplo, do Python para ele me dar um código. Então, o chat GPT me deu um exemplo de código em Python e posteriormente eu vou acabar conseguindo pegar isso daqui e integrar dentro da aba que tiver aberta. Isso daqui vai ganhar uma certa performance dentro do otimizar o meu código. Outra feature que nós estamos implementando, eu tenho um outro projeto. Esse projeto é o Server Fala, que é um teste do speech. Ele fala, então o que a gente escrever, ele consegue falar. Esse serviço, ele usa uma porta socket e a intenção é integrar o MNode com essa ferramenta, permitindo que eu consiga dizer tudo o que ele está sendo falado aqui. Isso vai ajudar as pessoas com uma certa deficiência visual. É lógico que uma ferramenta não é para esse fim, mas vai auxiliar as pessoas que têm uma certa deficiência visual. Então ela vai conseguir ouvir o texto que está sendo falado aqui. Além disso daqui, na versão atual, nós 2.31, nós separamos a aba de configuração.
onde eu tenho os scripts de configuração, de compilação e debug. Nós temos o caminho da DLL de Python, que nós hoje usamos um recurso de chamar o Python externamente e rodar. Existe uma biblioteca de Lázaro que faz a integração com Python, onde você consegue ver inclusive variáveis locais e você consegue monitorar, debugar. Então é uma ferramenta muito mais evoluída do que você chamar ela via linha de prompt. A intenção é permitir as duas coisas: rodar o programa ou então você monitorar ele, que seria um efeito de debug. Aqui nós temos também a chave do token e nós temos também uma aba já criada para text to speech, tá? É, aqui nós temos também uma outra opção que além de validar nós temos a Web API. A Web API ela é uma ferramenta de teste e monitoramento de serviço de Web API. Então, aqui nós temos um exemplo de uma API, que é uma API de teste e validação, que ela é de domínio, ela é feita para isso, então eu considerei ela como caminho principal, né, para as pessoas testarem. E aí a gente colocou o método aqui post, né, o método e chamou o tipo get, né, que é assim que funciona a API. Se eu vier aqui no status, se eu mandar uma vez, ele processa, ele pega o retorno da função, que ele retornou, mas eu posso fazer isso de uma maneira que eu consiga ver estabilidade. Então, simplesmente, o modo automático ele faz isso. Quando eu seleciono essa opção do Start Automatic, ele vai fazendo isso de segundo em segundo e enviando isso daí. Caso aconteça uma instabilidade, ela aparece por aqui. Ela aparece como falha. Então a gente vai descobrir que isso daí teve falha dentro do processo de comunicação. Isso ajuda a gente a prever problemas e antever problemas de comunicação aí na Web API. Além disso, para finalizar e não ficar muito grande, nós temos uma outra opção que é a comunicação com um banco de dados. Eu vou dar um exemplo, eu vou fazer uma comunicação aqui. 8, 13. Isso aqui é uma máquina minha, que é um Raspberry, é um Cubeboard na verdade. E eu vou conectar nela. Bom, agora eu consigo rodar eu consigo rodar programas, rodar selects aqui, ver estrutura. Eu consigo, inclusive, se eu quiser pegar a estrutura da tabela, eu consigo ver aqui, ó. Consigo ver a tabela. Outra coisa que eu consigo fazer é dar um select aqui, ó. From e perguntas. Eu posso abrir. Se eu abrir o B perguntas, ele vai aparecer aqui no meu grid. Isso daqui permite que eu faça uma série de interações. Para rodar scripts de execução, update, insert, eu tenho aqui o execute. Em breve nós vamos fazer uma operação para Postgre e nós vamos fazer também para Oracle e banco de dados SQLite, tá?
A ideia aqui é que essa ferramenta, além de tudo, ela permita outras funcionalidades, tá? Ela seja uma ferramenta de uso geral. E com base nessa informação, a gente conseguiu usar esses dados que estão aqui no editor de texto. Na hora que eu precisar escrever um select, eu não fazer por aqui. Eu fazer por aqui e lá eu dou autocomplete, ele vai colocando as tabelas, ele vai colocando os fields automaticamente. Por isso que essa ferramenta é interessante para mim nesse momento, tá? Outra coisa que também a gente está tentando montar é com relação à parte de texto, que eu já disse, que é permitir que o nosso projeto ele consiga falar em cima do Python. E por fim, a gente lançou esse ovo de Páscoa aqui, a versão 31, mostrando foco justamente na questão na ferramenta que foi desenvolvida. E por fim, a gente lançou a versão na ponto 30 do Raspberry 64 bits. Então essa versão a 31, ela já vai estar contemplada para a plataforma Windows, para a plataforma Linux, para a plataforma Raspberry 32, Raspberry 64 e também a gente está tentando ver, porque já tinha sido feito isso daqui no Mac. Lá nos primórdios desse desenvolvimento, o Mac era a ferramenta padrão também de compilação. Não, porém, o Mac, o Lázaro meio que tem uma compatibilidade com o Mac bem restrita. Ele tem uma série de componentes que não funcionam com o Mac. Isso a gente pode perceber até a versão 2.2, mas agora a versão já está já evoluiu bastante coisa. Vários componentes foram migrados e a gente está tentando fazer um novo teste para ver se a gente consegue. A chance é baixa, a gente acredita que ainda não esteja ainda tão avançado com relação ao Mac, especialmente porque a gente usa hoje umas uns cinco componentes externos que talvez não sejam compatíveis com ele. Alguns a gente sabe que por exemplo, o Zeus, né? O Zeus a gente sabe que funciona para Mac, mas a gente usa alguns outros um pouco mais que a gente sabe de passado que não tem compatibilidade, tipo biblioteca de comunicação. Outra coisa que a gente está tentando já implementar aqui nas próximas versões é a comunicação serial. O EmNote, como eu disse para vocês, é um editor de tipo Notepad++, e eu tenho uma ferramenta de comunicação serial que eu vou imbuir ela dentro do código eu vou incluir ela dentro do código de desenvolvimento do EmNote e ele vai funcionar para monitorar a comunicação serial. Da mesma maneira que quem programa, por exemplo, em Arduino faz com o Serial Monitor. Então a gente vai conseguir monitorar a comunicação serial eventualmente através do EmNote. Essa feature ela provavelmente ela vai estar sendo implementada na versão 32 e o programa já está pronto. Basicamente eu vou parar de desenvolver aquela versão daquele projeto e vou incluir todo o código dentro do EmNote e vou integralizar ele dentro dessa ferramenta. Justamente porque não se justifica mais manter aquela ferramenta tendo essa como criada, tá? Então, nesse ponto, o EmNote vai ficar bem mais parecido com o Arduino do que outra coisa. Ainda o Arduino não por exemplo, hoje não dá para programar em Arduino da maneira fácil, porque os scripts de compilação do Arduino não estão desenvolvidos. Mas não é uma coisa que é impossível. Se você desenvolver via um shell script ou um batch que faça isso,
você consegue inclusive desen- desenvolver a programação para e compilar código em Arduino. É totalmente factível, né? Desenvolver nessas plataformas. Mas não é o objetivo principal. Com o passar do tempo, a gente, como eu já disse antes, a gente tem feito mais a parte de Python, né? Então a gente tem gasto bastante recurso, bastante tempo vendo a parte de Python dentro desse ambiente. Eu já demorei demais, eu acho que vocês, quem ficou até aqui, eu agradeço. Espero que vocês tenham acompanhado o desenvolvimento aí dessa ferramenta, acompanhem, usem ela e deem o feedback. Editor de texto, a gente começou com editor de texto justamente para que é uma ferramenta de trabalho diário. E como a gente está trabalhando com mais de uma plataforma, eu queria uma ferramenta que eu pudesse ter recursos valiosos e pudesse ser funcional em várias ferramentas diferentes. Ainda tem muito caminho, é uma ferramenta muito grande, tem muita coisa que pode melhorar, tem muita coisa que ainda precisa melhorar. Ele faz muito pouco perto do que ele pode fazer. Mas eu espero que vocês gostem e usem a ferramenta. E se quiserem colaborar com o desenvolvimento dela, ela está totalmente escrita em Delphi, em Lázaro, né? Que é o Pascal Object. E quem souber e quem tiver interesse, está aberto aí para desenvolvimento, tá bom? Por enquanto é só isso. Muito obrigado, viu?